Fala quarto ano B, hoje na videoaula de matemática nós vamos conhecer as propriedades da multiplicação e vamos relembrar alguns algoritmos também da multiplicação. Então vocês farão nessa semana os exercícios das páginas 45 a página 52. Nas páginas 45 até a página 48, nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação. Então, primeiro, na página 45, vocês vão completar a tábua de Pitágoras, que foi uma tabela de multiplicação criada para também ajudar na visualização dos produtos nos cálculos de multiplicação. Eu gosto muito de usar essa tabela de multiplicação, a tábua de Pitágoras. Acho ela muito interessante porque ela organiza todas as tabuadas do 0 a 10 em uma única tabela. E aí eu vou dar algumas dicas de como vocês vão fazer para preenchê-la. Eu já apresentei no ano passado essa tabela para vocês, mas vamos relembrar algumas características dela. Então olha ali, vocês podem ver que na primeira linha nós temos o 0 e na primeira coluna o 0 também. Então o que vocês vão colocar ali no meio, na célula que tem no meio? O resultado da multiplicação. 0 vezes 0, 0. Essa tabela vai ajudar a enxergar algumas propriedades da multiplicação. Primeira propriedade é o elemento neutro. Ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ao multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser o próprio número. Então, 1 vezes 10 igual a 10. 1 vezes 9 igual a 9. 1 vezes 1000 igual a 1000. Essa é a propriedade do elemento neutro. Então, nós sabemos já que ao multiplicar qualquer número por 1, o resultado é o próprio número, e ao multiplicar qualquer número por 0, o resultado é 0. A segunda propriedade da multiplicação é a propriedade comutativa, que nós vimos na adição, e aqui ela também aparece na multiplicação. É aquela famosa frase que os pais de vocês já ouviram muito e vocês também já devem ter ouvido, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então vocês sabem que numa multiplicação, os dois números que eu multiplico nós chamamos de fatores e o resultado nós chamamos de produto. Então, um exemplo, 12. Se vocês olharem na tabela de multiplicação, na tábua de Pitágoras, esse resultado ele vai aparecer em algumas multiplicações. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Se eu inverter os fatores, 6 vezes 2 também dá 12. Então, essa é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. A última propriedade da multiplicação é a propriedade associativa, que nós também vimos na adição e aqui ela aparece novamente. Ela fala o quê? Que uma multiplicação com 3 ou mais fatores, eu posso associá-las de qualquer forma, que o resultado vai ser o mesmo. Então, olha ali na letra A do exercício 4. 3 vezes 4 vezes 10. Nesse caso, eu vou multiplicar primeiro 4 vezes 10, que dá 40. Logo, 3 vezes 40 igual a 120. Agora, olha ali do lado, eles organizaram de outra forma agora os fatores. Agora, eles querem multiplicar primeiro 3 vezes 4, que dá 12, vezes 10, que dá 120. E, por último, eles vão multiplicar primeiro 3 por 10, que dá 30, vezes 4, 120. Ou seja, eu multipliquei 3 vezes 4 vezes 10 de diferentes maneiras. Eu associei os fatores de diferentes maneiras, mas o resultado foi o mesmo. Então, essa foi a propriedade associativa. Eu posso alternar os meus fatores, multiplicá-los de maneiras diferentes e o resultado vai ser sempre o mesmo. Ainda na página 46, eu vou conversar um pouquinho sobre o exercício 3. Que está pedindo para vocês compararem os resultados das tabuadas do 2 e do 4. Então, observando as duas tabuadas, vocês podem ver que os resultados da multiplicação por 4 são o dobro dos resultados da multiplicação por 2.
Então, olhando ali na tabela, na tábua de Pitágoras, 3 vezes 4 é igual a 12. E 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, qual é o dobro de 6? 12. Então, por isso que nós dizemos que os resultados da tabuada do 4 são o dobro dos resultados da tabuada do 2. Isso também acontece, eu também poderia dizer que os resultados da multiplicação de 2 são a metade dos resultados da multiplicação por 4. Já que, por exemplo, 6 é a metade de 12, naquele exemplo que eu usei de 3 vezes 2 e de 6 vezes 2. Essa relação também acontece em outras tabuadas. Então, olhando ali na tabela de multiplicação, nós podemos ver que os resultados da tabuada do 10 são o dobro da tabuada do 5. Então, eu dei uma tiagada aqui nesse exemplo. Então, vamos lá. 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, qual é o dobro de 10? 20. Então, essa relação também ocorre entre essas tabuadas, do 5 e do 10. Também ocorre entre as tabuadas do 3 e do 6 e entre as tabuadas do 4 e do 8. Aí, nas páginas 47 e 48, vocês vão ter alguns exercícios que também exploram as propriedades. O professor vai dar algumas dicas para vocês, começando pelo exercício 6, que vocês têm que construir a tabuada do 7 a partir dos resultados da soma das tabuadas do 2 e do 5. Essa também é uma característica muito interessante. Então, olha ali, se eu decompor o 7, eu encontro 2 mais 5. Olhando os resultados da tabuada do 2 e do 5 e somando esses resultados, eu encontro os produtos da tabuada do 7. Engraçado, né? Parece até mágica. Então, vamos ver ali na primeira linha, ó. Tabuada do 2, 0 vezes 2 igual a 0. Tabuada do 5, 0 vezes 5 igual a 0. A adição desses resultados, 0 mais 0 igual a 0. Lá na tabuada do 7, até a página 52, vocês vão ter algumas situações problema para que vocês possam relembrar alguns algoritmos da multiplicação, alguns métodos para resolver situações problemas com multiplicação. Então, vamos relembrar alguns métodos e ver outros pela primeira vez. Então, o professor vai começar com o algoritmo convencional, que é a famosa conta em pé, no quadro de ordens que vocês já conhecem há um bom tempo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. 14 vezes 5. Então, eu começo a multiplicar pela unidade. 4 vezes 5 igual a 20. Posso ficar com 20 unidades? Nunca, não pode. 10 ou mais eu tenho que trocar. Então, 0 fica e as duas dezenas vão para a casa das dezenas. Então, agora eu vou multiplicar o 5 pelos números que estão na dezena. 5 vezes 1, 5. Mais duas dezenas, 7. Então, 14 vezes 5 igual a 70. Eu também posso fazer essa multiplicação usando as peças do material dourado, do material base 10. Vamos relembrar um pouquinho quanto que vale cada uma dessas peças? Então, vamos relembrar. Cada cubinho representa uma unidade. Quando eu junto 10 cubinhos, eu posso trocar por uma dezena, que é essa barra. Então, essa barrinha vale 10. Quando eu tenho 10 dezenas, eu posso trocar por uma plaquinha, que vale 100. E quando eu tenho 10 plaquinhas de 100, eu posso trocar por um cubo, por um cubão, que vale 1000. Então, como que nós representaríamos 70? 7 barrinhas de 10. Aí, na apostila de vocês, nas páginas 50, 51 e 52, vocês terão que fazer duas multiplicações e vão ter que resolvê-las usando as peças do material dourado. Então, o professor vai explicar bem devagar como que vocês vão fazer isso. Então, eu vou pegar aqui dois exemplos que não estão na apostila. O primeiro exemplo vai ser 14 vezes 3.
Então, o que eu vou fazer primeiro? Vamos imaginar que eu tenho 3 baldes e cada balde tem 14 bolinhas. Então, ali na apostila de vocês, na página 50, no exercício 1A, tá pedindo para vocês representarem com as pecinhas do material dourado a quantidade total de objetos que tem em cada uma das caixas. Então, vamos pensar aqui no do professor. Eu tenho 3 baldes com 14 bolinhas em cada uma. Então, se eu tivesse que representar essa minha multiplicação, primeiro os números em cada balde, eu faria 14 mais 14 mais 14. Com material dourado, como ficaria? Então, ficaria uma dezena e 4 cubinhos. Concordam? Então, 14 mais 14 mais 14. Aí, agora, na letra B, eu faria a minha multiplicação, né? De 14 vezes 3, com o material dourado. Então, vamos ver como que eu vou fazer. Primeiro, eu vou multiplicar o 3 pela unidade. Quem está na unidade? 4, não é 14? 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ficar com 12 cubinhos. Agora, eu vou multiplicar a dezena. 3 vezes 1, 3. Então, na primeira parte da minha conta, eu fiquei com 3 barras de 10, que vale 30, e eu fiquei com 12 cubinhos. Mas eu posso ter 12 cubinhos? Eu posso ter 12 números na unidade? Não. Eu nunca posso ter 10 ou mais números. Então, eu vou fazer uma troca. Vocês lembram que o professor falou que quando eu tenho 10 cubinhos, eu tenho uma dezena? Eu posso trocar por uma dezena? Por uma barra? Então, desses 12 cubinhos, eu vou tirar 10. Ó, até circulei. Então, vocês estão vendo que esses números que estão dentro do círculo são os 10 cubinhos que eu não vou usar mais. E aí, eu vou trocar esses 10 cubinhos por uma barra, por uma dezena. Então, ó, fiz essa setinha para a gente ver agora como que ficou a minha conta após as trocas. Então, eu já tinha 3 barras de 10. Com essa barra que eu consegui trocando, agora eu fiquei com 4 barras. Mais as 2 unidades que eu fiquei, me deram um resultado de 42. 4 barras mais 2 cubinhos, 42. Então, o que eu descobri? 14 vezes 3 é igual a 42. Só que eu não resolvi com o algoritmo convencional. Eu resolvi usando as pecinhas do material dourado. As pecinhas do material base 10. Então, agora, vamos resolver essa mesma conta, 14 vezes 3, com o algoritmo convencional, que eu vou deixar aqui rapidinho que vocês já conhecem, ó, deu 42. E agora, com a decomposição. No ano passado, nós fazíamos a decomposição da seguinte maneira. 10 mais 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 10, 30. 30 mais 12. Aí eu decompunho 12, porque eu não poderia ficar com 12 na unidade. Então, ficava 30 mais 10 mais 2. Somava quem é da mesma ordem. 30 mais 10, 40 mais 2. Esse ano, a apostila está trazendo um algoritmo da decomposição mais simples, para que vocês terminem mais rápido. Então, eu vou mostrar como ficaria usando essa conta, 14 vezes 3. Então, primeiro eu vou fazer a decomposição do maior número, que é o 14. Então, eu vou decompô-lo da seguinte maneira, 10 mais 4. Aí, agora sim, eu vou multiplicar esses 2 números que eu consegui por 3. Então, 3 vezes 10 igual a 30. 3 vezes 4 igual a 12. Aí, agora eu somo os resultados. 30 mais 12 igual a 42. Então, 14 vezes 3 igual a 42. Esse foi o algoritmo da multiplicação pela decomposição. Agora, o último exemplo que o professor vai dar. 14 vezes 9. Então, vamos representar essa multiplicação de 3 maneiras. Algoritmo convencional, com o material dourado e com a decomposição. Começando com o algoritmo convencional, 14 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. Posso ficar com 36 unidades? Não.
6 unidades ficam e eu vou trocar essas 30 unidades por 3 dezenas. E vai lá para a casa das dezenas. 9 vezes 1, 9, mais 3 dezenas, 12. Como não tem nada na centena, eu já posso descer o 12 direto. 126. Agora eu vou representar essa multiplicação com material dourado, que é o que vocês vão fazer na página 51 e 52, só que vocês vão fazer com outro número. Então, 14 vezes 9. O que eu vou fazer primeiro? Multiplicar pela unidade. Então, 4 vezes 9, eu vou ficar com 36 cubinhos. Porque eu não estou multiplicando pela unidade, a unidade não são os cubinhos. Então, eu vou desenhar 36 cubinhos. Agora, eu vou multiplicar na dezena. 9 vezes 1 igual a 9. Então, eu vou desenhar 9 barras, 9 barrinhas de 10. Então, até agora, eu tenho 9 barrinhas de 10 e 36 cubinhos. Vou fazer a setinha, porque agora eu vou fazer as trocas. Porque eu não posso ficar com 36 cubinhos na unidade. Vamos parar para pensar um pouquinho. 36 cubinhos é a mesma coisa que eu tenho 30 e um outro grupo de 6. Se uma barrinha vale 10 e eu tenho 36, vocês concordam com o professor que 3 barrinhas de 10 é igual a 30? Então, eu posso tirar 30 cubinhos e trocar por 3 barras de 10. Então, aí eu ficaria com os outros 6 cubinhos, mais os outros 30 eu vou trocar por 3 barras de 10. Então, vamos ver como que vai ficar agora a minha conta. Então, agora, o professor tem 9 barras de 10, que eu já tinha, mais as 3 barras que eu troquei. 12 barras de 10 e 6 cubinhos. Isso é parecido com o que vocês vão fazer na página 51. Aí, na página 52, vocês vão ter que fazer uma outra troca, uma troca na ordem das centenas. Por quê? Vocês lembram que antes o professor falou que com 10 dezenas eu posso trocar por uma plaquinha que vale 100? Porque se eu somar 10 barrinhas de 10, vai dar 100. Então, eu posso trocar por uma plaquinha de 100. Se eu tenho 12 barras de 10, eu posso fazer essa troca, não é? Então, eu tiro 10 dessas barras, vou continuar com 2. E vou trocar essas 10 barras por uma placa de 100. Então, olha, depois da setinha, como que vai ficar a minha conta. Eu vou ficar com uma placa de 100. Vou ficar com as 2 barras que eu já tinha e os 6 cubinhos que eu já tinha. Resultado, 126. Olha que legal, deu o mesmo resultado do que o algoritmo convencional. Agora, para terminar, o professor vai fazer 14 vezes 9 com a decomposição. Então, 14, 10 mais 4 vezes 9. Então, 9 vezes 10 igual a 90. E 4 vezes 9 igual a 36. 90 mais 36, 126. Então, o que eu fiz? Eu decompus o 14, 10 mais 4 e multipliquei. 10 vezes 9, 90. 4 vezes 9 é 36. 90 mais 36, 126. E aí, vocês vão fazer esses exercícios. Uma dica no exercício 3 da página 52, eles comentam que cada uma das caixas de pastéis tem 1 centena e meia de pastéis. Relembrando, 1 centena vale 100, meia centena é metade de 100. Qual é a metade de 100? 50. Logo, 1 centena e meia, 150. Então, bons estudos, bons exercícios, até a próxima.